Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Isaías. Nós vamos ler hoje Isaías 46, 47, 48 e 49 e Salmos 135. Uma leitura um pouco maior do que o episódio anterior, tá? Mas no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, te ajudando ainda mais a entender o que foi lido, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 46. Os deuses da Babilônia. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Eles juntamente se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro da bolsa e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso em um deus. Inclinam-se e o adoram. Ergam-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé no seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo da sua aflição. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, considerem seriamente no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu esplendor a Israel. Isaías 47. A queda da Babilônia. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio. Entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada
e preguiçosamente em sua segurança. E diz a si mesma: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, no único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará, você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento e com as suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem àqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você, esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Isaías 48. A obstinação de Israel. Escutem isto, ó descendentes de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramento pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em retidão. Vocês que se chamam cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Eu predisse há muito as coisas passadas. A minha boca as anunciou e eu fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram. Porque eu sabia quão obstinado você era, que os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era bronze. Por isso, há muito contei a você essas coisas, antes que acontecessem. Eu as anunciei a você, para que não pudesse dizer: os meus ídolos as fizeram, a minha imagem de madeira e o meu Deus de metal as determinaram. Você já ouviu essas coisas. Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante, eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora, não há muito tempo. Você nunca as conheceu. Por isso, não pode dizer: sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você é chamado rebelde. Por amor do meu nome, eu adio a minha ira. Eu a contenho, para que você não seja eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei da fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outrem. A libertação de Israel. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Somente eu sou Deus, sou o primeiro e o último. A minha mão lançou os alicerces da terra.
e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnem-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. O seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei. Sim, eu o chamei. Eu o trarei, e ele será bem-sucedido na sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. Agora, o soberano Senhor enviou-me com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam como areia, os seus filhos como inúmeros grãos de areia. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez que da rocha fluísse água, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 49. O servo do Senhor. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de uma mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em que mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o teu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Azuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos.
Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o meu povo. E aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril. Estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, a Israel para ser o seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, e o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Quem realizou no seu meio, ó Egito, sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. Deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. Serás lembrado, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se
como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam ao Senhor, ó israelitas, bendigam ao Senhor, ó descendentes de Arão, bendigam ao Senhor, ó levitas, bendigam ao Senhor, vocês que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura aí um pouquinho mais longa, né? Mas que fala muito sobre a glória de Deus, né? Começando ali em Isaías 46, ele também começa, né, falando sobre quem estava se prostrando e quem estava se curvando diante de ídolos, né? Que ele fala ali, Bel prostra-se, Nebo se curva, seus ídolos estavam sobre animais de carga. E aqui ele mostra muito, né, como que eles transportavam, que relembra muito do que a gente leu exatamente em Isaías 44, que eles eram feitos de madeira, umas imagens esculpidas, então eles não tinham maneiras de ser carregados, assim como foi com a arca, né, do Senhor que ele fez criar, e só quem podia transportar essa arca era levitas. Até mesmo quando Davi foi transportar, né, para a cidade ali onde ele estava criando o palácio, ele pediu, né, para colocar em cima de carros de boi. E aí quando meio que tropeçou ali o boi e a arca ia cair, um dos servos de Davi foi e apoiou, lembram, a mão? E ali na hora ele morreu. Mas por quê? Porque Deus já tinha dado uma ordenança de como era para transportar a arca. E aquilo ali não era qualquer coisa, né? Então precisava ter um respeito e uma doutrina ali para ser seguida, né? E aí, quando eles não seguiram, teve essa punição, né? Agora aqui ele já mostra muito um contraste já com os deuses da Babilônia, né? Eles se prostram, eles se curvam, porém carregam em carros de boi, carregam de qualquer jeito, né? Eles não têm uma forma ali para cuidar desse Deus, né? Porque é algo feito de madeira. Então ele até coloca ali: escutem-me, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre, que são levados desde o útero. É tipo, eu cuido de vocês, né? Casa de Jacó, né? Eu sei aonde vocês têm que ir, eu te fiz, eu te cuido, né? Não é igual esses outros deuses, né? E aí ele até coloca ali, né, que mostra como que ele retoma novamente, né, sobre os deuses da Babilônia, mostrando como eles carregam, como eles transportam, onde eles colocam, tipo, não tem nada de regra, eles carregam, eles sustentam no ombro, eles levam e dispõem seu lugar, e ali eles permanecem. Deste seu lugar ele não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele, contudo, ele não pode responder nem salvá-lo do seu problema, porque é feito de madeira, né? Então aqui ele mostra muito, né? E até mesmo critica, né? Esses deuses da Babilônia. E é legal que até nessa parte, né, ele começa colocando ali no versículo 5, ele coloca: com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? E daí depois dessa parte, né, dessa leitura que a Sayuri fez, ali do versículo 8 em diante, ele fala sobre ele, né? Deus fala sobre ele. E ele coloca: lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. E ele vem falando dele, né? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. E ele coloca ali, até a partir do versículo 11, ele coloca: do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, né? Então, tipo, escutem vocês de coração obstinado. Mas, tipo assim, ele tá falando assim, ele coloca, né, os outros deuses e depois ele coloca, tipo assim, olhem para mim, né? Não existe nada que se assemelha comigo. Não existe nenhum outro Deus na face da terra que os outros povos, ali, inclusive, né, ele tá falando pro povo da Babilônia, que já predisse alguma coisa, que já falou, olha, tal coisa vai acontecer. E de fato aconteceu.
Então, na leitura de hoje, a gente vê essa parte, depois tem um outro capítulo que a gente lê também, falando sobre isso, sobre Deus falar, eu já falei as coisas, e quando acontecerem, eu vou estar lá. Eu já, tipo, predisse antes, eu já planejei essas coisas antes, né? Então, isso é legal, né? Tipo, Deus realmente mostrando também que, por que que ele é o único Deus, né? Por que que ele realmente, assim, é Deus, né? O Deus, né? Então, eu acho bacana dessa parte. E quando a gente vai ali para o capítulo 47, ele começa a falar sobre a queda da Babilônia, né? Eu acho legal da gente estar analisando, isso não é contraditório o que a gente leu no episódio anterior, quando fala sobre Ciro, né? Ser ungido, e sobre a Babilônia se tornar aí um poder e um instrumento usado por Deus. Mas agora no 47 ele vem falando sobre um pós-período disso, né? E fala ali sobre a queda da Babilônia. Ele começa já, desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Então, tipo, agora ele já começa a falar assim, você, Babilônia, chegou no momento que o seu ego foi muito alto, né? Você se tornou, ele até coloca ali, né, uma passagem que ele fala, o seu problema é quando você diz, né? Ali no versículo 10 ele fala, sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém. Então, tipo assim, eu te trouxe até aqui, Babilônia, e agora o seu ego está tão inflamado que você acha que você é maior do que todo mundo, que você é superior a todo mundo, né? E daí ele fala, nesse versículo 47, falando assim, você vai ao pó, você vai... Ele coloca ali, né, no comecinho, né? Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Então ele usa até essa linguagem figurativa, colocando ali como uma mulher que vai ter que remangar, né, a saia para atravessar o riacho, que vai ter que debulhar as coisas, né? Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Então, assim, só para a gente entender aqui que ele está falando sobre a queda da Babilônia que vai vir, né? E ali na continuação ainda do capítulo 47, né, do versículo 12 em diante, ele ainda fala, né, para Babilônia que um dos maiores problemas da Babilônia era realmente essa adoração a outros deuses, né, e buscar até ele fala ali sobre, coloca ali, né, no versículo 13, ele coloca, deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas, que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Então, do 12 em diante, a gente vê Deus mostrando, tipo assim, você sempre se apoiou em outros deuses, você sempre se apoiou, né, em astrólogos, você agora, tipo assim, busque eles para ver se eles vão te salvar do que eu vou fazer. Porque o povo da Babilônia estava tão confiante assim que era outros deuses, eram os astrólogos, era tanta coisa que estava fazendo ele crescer, mas não reconhecia Deus. E daí ele falou assim: eu vou mostrar que fui eu quem te levei até o patamar que você tá, e vai ser eu quem vou te derrubar daí de cima, né? Então é bacana, né? Finalizando ali o capítulo 47, a gente observar essa fala, né, ali de Deus. E aí, já no capítulo 48, né, fala muito sobre Israel refinado pela glória de Deus. E aqui ele dá, já no início, falando, né, que ele já foi mandando profetas para falar as coisas que iam acontecer, que essas coisas não são coisas novas, que ele já tinha avisado, e ele avisou isso muito antes mesmo do que os deuses deles vir e falar, né? E aí ele até coloca um contraste ali falando assim, e eu tô fazendo coisas novas vão estar acontecendo e eu já tô te avisando agora, para que você não venha e fala que foi os outros deuses ali, Deus tal, que te avisou. Não, sou eu sou o Deus, né? E aí ele fala assim, sim, tu não ouviste, tu não conheceste, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto, porquanto eu sabia que tu te comportarias muito traiçoeiramente e foste chamado um transgressor desde o útero, porque Israel ali, ele estava o tempo todo de ouvido fechado, né? Deus tentando, vou fazer isso, volta para mim e tudo mais. E eles não ouviam, né? Tanto é que eles falam assim,
não só os deuses, né, mas as pessoas também que têm ouvido, mas não ouvem, que têm olhos, mas não veem, né? Porque não está aberto para o Senhor estar falando com eles. E aí ele fala, esse traiçoeiramente desde o útero, é que desde o início lá, o povo já foi pecando, né? Foi indo contra o que Deus colocava. Só que ele já coloca no versículo 9 que por amor do nome dele, ele vai adiar a ira, né? E por seu louvor, ele vai se conter por isso, né? Para que não te extermines. Porque fala assim, acho que Deus tem tanta vontade às vezes de acabar logo com tudo, porque olha, esse povo não tem jeito, não tem solução. Eu mando profetas, eu tento chamar atenção para que voltem para mim e não adorem outros deuses e não façam essas patifarias aí, mas mesmo assim eles continuam, né? Mas Deus é amor, né? Ele coloca assim, né? Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu farei isto. Pois, como o meu nome deveria ser profanado, e eu não daria minha glória a outro, né? Seria assim, você acha que eu vou estar fazendo essas coisas e eu vou mesmo me profanar? Lógico que não. E ali no versículo 12 em diante, ele vem falando sobre essa libertação de Israel. Então, já está falando sobre ali o povo que vai voltar do exílio, né? Então, ele já começa do 12 ali em diante, mostrando ainda sobre a grandiosidade de Deus, né? Sobre a sua glória. E daí depois ele vem do 14 em diante, colocando ali, né? Reúnam-se, todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? Isso a gente vê lá no capítulo 46 novamente, né? Quando Deus afronta sobre os deuses da Babilônia. Deus sempre afronta falando assim: qual outro Deus falou que essas coisas iam acontecer? Ali já é um sinal, tipo assim, porque a gente já viu os profetas falando sobre essas coisas antes delas acontecerem. E Deus usa até esse mesmo argumento, falando assim: quem disse essas coisas? Qual outro ídolo disse, né? E aqui ele coloca, né? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Então, tipo, é realmente agora trazendo assim uma palavra tipo assim de calma e fortalecimento para o povo de Israel, falando assim: haverá libertação de vocês. Vocês não vão ficar aí na Babilônia para sempre, né? Eu disse o que ia acontecer e eu também, tipo, da mesma forma que Deus falou que o povo de Israel seria exilado, ele também falou que o povo da Babilônia vai ser destruído e vai virar pó. Então ele está trazendo essa palavra de conforto aqui nesse finalzinho, né? Não é nem conforto, mas realmente eu diria assim, uma palavra de entendimento para o povo de Israel da liberação que o povo de Israel vai ter, né? E depois, né, terminando aqui a leitura de Isaías, a gente vai para Isaías 49. Ele começa falando sobre o servo do Senhor. E ele começa se apresentando como até meio um pouco conflitante, né? Quando a gente lê que ele fala: escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. E daí ele vai continuando falando ali sobre um servo do Senhor, mas um servo muito obediente, um servo que realmente assim é diferenciado, né? De uma forma positiva. Então, assim, quem seria esse? E de certa forma a gente consegue entender que seria uma Israel, mas uma Israel, vamos dizer assim, uma Israel espiritual, seria a igreja. Então, tipo assim, é que no Velho Testamento não dá para a gente usar essa terminologia, mas no Novo Testamento seria a igreja de Jesus Cristo, né? A noiva. Mas aqui a gente vê ele usando essa palavra, né? O servo do Senhor, que é esse Israel ideal, que ele fala assim, tipo assim, ó, nação do mundo inteiro, escuta aqui, o meu Deus não me abandonou. O meu Deus me escolheu desde o meu nascimento. Ele me fez menção de meu nome, né? E ele coloca, ele fez da minha boca uma espada afiada. Então ele vem falando sobre aqui um servo realmente que confia e realmente é dedicado ao Senhor. Então, tipo assim, é como se uma pessoa que tivesse sentido abandonada falava assim: olha, peraí, escuta aqui. Eu sei quem é meu pai, eu sei que ele me ama, entendeu? Então é legal da gente entender essa parte, né? Não é realmente nenhuma pessoa física em si. Tipo assim, aqui não tá falando, não é Isaías falando, tipo, antes de eu nascer, eu, Isaías, entendeu? Não é nessa questão, gente. Então é legal da gente entender isso.
E ele coloca ali, né, até o versículo 4 me chama a atenção, que ele coloca assim, mas eu disse, eu falo essa Israel Israel. que está sendo reconstruída, né, essa igreja, esse povo servo de Deus, que ele fala, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Então, quantas vezes, né, a gente não trabalha, não se esforça para nada, ou a gente se sente fadigado sem qualquer propósito? É aquela velha história, né? Tô correndo atrás do vento. Então aqui ele está falando assim, eu disse isso, mas agora eu estou vendo que tudo está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus, né? Então eu acho uma passagem curtinha ali, mas que tipo fala muita coisa que se enquadra com nós, né? Ali às vezes a gente fica, né, procurando, quero isso, quero aquilo, trabalho para isso, trabalho para aquilo, e quando eu reparo, tipo assim, às Pra quê? vezes eu não tenho nem saúde para desfrutar do que eu planejei. Então, tipo assim, é realmente ali eu tô cansado, tô fadigado, e o propósito que eu fiz de tudo isso era para eu desfrutar, né, para ter uma vida tranquila, e de repente eu me vejo que a minha recompensa está com o meu Deus, né? E o que é meu devido está na mão de Deus. Tipo, a minha saúde está na mão de Deus. Tipo, ele pode me dar e pode tirar a qualquer momento, né? Então é legal da gente entender isso, ver essa parte ali que ele fala até no 5, né? E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo. E, enfim, é legal da gente entender isso, gente. Tipo, esse povo realmente servo do Senhor, né? E depois, ali do versículo 8 em diante, ele fala sobre essa restauração de Israel, né? Ele fala: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu os ajudarei. E ele vem falando sobre Israel estar, né, mas seguindo ali os caminhos corretos de Deus, né? E nessa passagem da restauração ali de Israel, né, do versículo 8 em diante, ele está falando sobre esse Israel vivendo nos caminhos do Senhor. É uma das primeiras vezes que a gente vem falando para os gentios. Então, ali no versículo 22, ele fala: assim diz o soberano, o Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. E ele continua ali, mas assim, só para a gente entender o contexto. Ele está falando desse Israel que vai estar seguindo o caminho do Senhor, esse Israel restaurado, e que vai estar, tipo assim, Deus vai estar levantando a bandeira dele, não mais só para o povo de Israel, mas sim para os gentios. E os gentios são realmente todos aqueles que não eram israelitas. Então, gregos, romanos, o povo do Egito, esses são considerados gentios. Então, ele começa ali falando sobre essa nova Israel que vai estar abrindo as portas também para receber os gentios, e vai vir gente, né, carregando os filhos nos braços, filhas nos ombros, e vai estar indo. E ele fala, né, o reis, né, serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra para ouvir, né, o que essa Israel restaurada tem a dizer. E depois a gente foi ali e falou sobre Salmo 135, né, que está muito ligado com o que a gente também leu em Isaías, quando Deus está restaurando, né, que fala sobre essa Israel ideal aí, traz aqui para o Salmo 135 um louvor dessa, dessa igreja, né, desse povo que agora adora ao Senhor, né, tanto é que ele coloca ali: louve o Senhor, pois o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. Então, durante todo esse salmo aqui, é louvando mesmo, agradecendo e mostrando, né, que teu nome, ó Senhor, dura para sempre, e o teu memorial, ó Senhor, através de todas as gerações. E depois ele vem, né, e faz um contrastezinho de final ali, falando sobre os ídolos, né? Os ídolos dos pagãos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem.
Eles têm ouvidos, mas não ouvem, nem há fôlego algum em suas bocas. Aqueles que os fazem são semelhantes a eles. Assim, também é todo aquele que confia neles. Então, é um salmo muito assim, tô louvando o Senhor, tô mostrando o que ele fez, tanto é que ali no meio do salmo ele mostra também o agir de Deus lá na época do Egito, que matou os primogênitos e tudo, e depois ele vem mostrando também sobre os ídolos, né? Que quem louva os ídolos é igual a eles, né? Não vale nada, não coisa. E aí depois ele finaliza bendizendo ao Senhor a casa de Levi, vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Então é um salmo bem de louvor, mostrando ali tudo que o Senhor já fez também pela Israel. E é isso, gente, que a gente tem para compartilhar com vocês no dia de hoje. Espero que tenha feito sentido. Caso vocês tenham alguma coisa também para complementar, o que vocês aprenderam com a leitura de vocês, pode colocar aqui nos comentários, tá? E já te convido para estar conosco no próximo episódio. Então já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa seu sininho e esteja aqui amanhã, tá bom? Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!